Os goianos da Bugarins estão de volta. 5 anos após o último trabalho de estúdio, a banda formada por Benk Ferraz, Dinho Almeida, Rafael Vaz e Yannan Bertoldo lança Bacuri, quinto álbum de inéditas da carreira. Para desvendar os segredos e conversar sobre o processo de criação do material, eu recebo o grupo em mais uma edição do Por Trás do Disco. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak e no programa de hoje eu recebo os 4 integrantes aqui da Bugarins para conversar sobre o novo trabalho de estúdio da banda, Bacuri. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Boa noite. Boa noite. Bora lá. Vocês talvez sejam uma das bandas brasileiras que mais estreitaram laços ali com a cena norte-americana ao longo da última década. Tiveram trabalhos lançados por selos gringos, turnê nos Estados Unidos, das sessões em Austin, no Texas, vieram as canções dos 2 últimos trabalhos de estúdio da banda, além de boa parte das obras que entraram ali na coletânea Manchaca, mas pro Bacuri, vocês optaram por seguir um caminho diferente, voltando a gravar aqui no Brasil. Eu queria entender um pouco o porquê dessa decisão, se rolou algum desencanto, algum problema, o que foi que rolou. Até no texto do release, vocês trazem ali, abre aspas, planos frustrados com nossa antiga gravadora americana. Queria entender o que aconteceu e por que essa mudança de percurso aí. Nossa, Kleber, você já começou no ponto mais sensível. Eu posso resumir da minha parte o que aconteceu. Por incrível que pareça, num determinado momento, eu achei que o Brian Eno ia gravar com a gente. E a gente estava trocando e-mail com esse grande produtor, que foi uma ideia da gravadora, né, de fazer agora a coisa deslanchar para valer. De forma que a gente fez mais de 20 músicas e mandou lá para a caixa do e-mail deles. E ele começou respondendo muito bem, e aí teve um momento que eu acho que alguém falou que ia ampliar o público dele, ia levar mais gente no Brasil, ia conhecer ele. Acho que ele achou um pouco petulante demais da nossa parte e parou de responder. Ou foi isso, ou foi quando a gravadora falou que não tinha dinheiro para bancar a gravação com o Brian. De forma que a gente tinha um material bem extenso ali, e por lá ficou. Não sei quando isso pode sair. Talvez sei lá, né? Talvez ele saiba um pouco dessa história e queira voltar atrás, né? Não sei, fazer um disco conceitual com a gente aí, ia ser bem legal. Entre outras figuras também, assim, a gente chegou a falar, né, com o Caldato, com o Adrian também do Black Pumas, figuras que a gente chegou a encontrar também pós-pandemia, né? Todas essas conversas que o Rafael, como falou também, esse lance da gravadora tem interesse no Brian Eno, entrar em contato, a gente mandar várias demos, tudo isso que tá meio que no Bacuri, de um jeito que a gente se gravou em casa e que eu acho que acabou se tornando meio que, sem querer, né, um retorno às raízes, mas também soa como uma banda, né, mais potente, assim, como é o ao vivo também, não tanto aquela coisa muito cheia de pós-produção, né, psicodélica, né, Então, virou meio que um arremate de muitas coisas, e nesse sentido da gravadora, a gente se gravar em casa não era interessante para eles, né, e do mesmo tempo que, como o Rafael também falou, assim, chegou num ponto que essa galera mesmo que fica muito nessa pilha, né, do imediatismo, né, do retorno, né, do ter grandes números rapidamente, vendo um disco com produtores, tipo, né, Brian Eno, tá doido, produziu, né, U2, David Bowie, Coldplay, né? Todo mundo. Coldplay, tipo assim, aí quando, tipo assim, a conversa sai de tantos $1.000 para tantos $1.000, fica parecendo, não, isso aqui não dá, ou então, enfim, as circunstâncias mudaram muito rápido pra gente. E aí, de repente, não fazia mais sentido pra gente estar num selo. A gente não forçou, mas foi natural, na verdade. A gente não forçou a produção de um disco que ia deixar a gente mais enrolado, sabe, com grandes investimentos e com grandes expectativas. E optou por fazer em casa, sendo que era, na verdade, o que a gente conseguia, né? Fazendo, né, com nossas próprias pernas. Então, foi um disco que encontrou, né, esse momento pandêmico, onde a gente não fazia shows. Então, foi a primeira vez que a gente já tinha mandado demos, né, pros produtores, como o Rafael falou também. Então já tinha feito press, coisas que a gente não fazia em discos de estúdio desde nunca, se pá, né? Tipo assim, a gente sempre saía compondo no estúdio, então eram canções que eram compostas na estrada, como foi o caso ali do Manual também, muita coisa. Mas a gente sempre chegou no estúdio para criar as músicas lá. E dessa vez, como teve vários processos, né? E a coisa foi se desenrolando depois de um tempo muito natural, a gente pôde passar os anos pós-pandêmicos com a agenda bem cheia, fazendo show do Clube da Esquina, depois dos 10 anos do As Plantas que Foram. E nisso a gente foi meio que ajeitando a casa para poder também
chegar com esse disco, além de gravado, né, independente pela primeira vez, né, desde o As Plantas que Curam, o primeiro disco que o Bulgarins grava de fato independente, mas também o primeiro está sendo lançado diretamente, né, com a distribuidora digital, né, com a OneRPM, com o auxílio também da galera da Urban Jungle, né, que tem feito também nossa agenda aqui no Brasil, depois agora pegando também esse lado de management com a gente também, planejamento da carreira, das turnês todas, num momento totalmente novo. A gente começou, né, desde de cara assim, com As Plantas que Curam, depois tudo foi muito fechado pelo padrão norte-americano, padrão dos selos, das gravadoras de lá, e tudo que era feito aqui no Brasil era sempre uma parada que estava pautada por esse alicerce que tinha sido fundamental pra gente, né, sair da onde a gente saiu com tanto, né, com tanta atenção, com tanto, enfim, com tanto espaço, né, como a gente conseguiu de cara, e é muito bom poder fazer esse disco caseiro novamente, fica parecendo que seria o segundo disco natural, sabe, se nada Sim. tivesse saído tanto de controle, a gente só teria feito um segundo disco melhor em casa, porque a gente estava melhorando o que estava fazendo, né. A evolução dentro do próprio As Plantas que Curam meio que é muito clara, assim, né, de faixa para faixa, então é muito massa poder ter feito isso. Com certeza os bacurizinhos, os meninos fazem uma grande diferença também nesse processo, né, nessa calma da gente de como tocar a vida e a carreira. Depois de ter vivido, né, 7 anos intensos até ser freado com a pandemia. E aí tudo só alegria. Esse Resumindo. disco... Não, boa. Esse disco ele tem coprodução e foi gravado e mixado ali junto com a Alejandra Luciani. Essa questão da produção era uma coisa que estava muito atrelada a você, né, Ben? Que você tem um papel de produtor fora ali da banda também com outros artistas. Queria que vocês comentassem um pouco como que foi essa interferência dela dentro da realização desse disco. Ela que também ali é uma das metades do Carabobina e participou ativamente desse novo álbum de vocês, né? Não, especificamente sobre a Aleja, ela já, enfim, tira som com a gente desde o ao vivo, assim, há muito tempo, né? O Bulgarins também chegou a fazer uma gravação com a Cell lá no estúdio Red Bull. Na ocasião, acho que ela nem tava, mas enfim, já ficou essa coisa, tipo assim, tava fazendo as coisas, ela já tinha ido, acho que ver shows da gente também. E aí, quando começou a trabalhar juntos no palco, isso já foi evoluindo, né, muito rápido também. E, claro, o Carabobina, né, a relação dela com o Fefel. E com a pandemia, os dois vieram morar junto com o Dinho, com a Maria também, companheira do Dinho também, mãe do Zé Liro. E a gente, enfim, vinha muito pra cá, acabava sendo a base da gente, né? Pandemia também não era como se a gente estivesse circulando muito. Então era um espaço muito seguro, assim, pra gente estar aqui e ainda podendo curtir, acompanhar a gravidez da Maria, o nascimento do Zé Lírio, depois a gravidez da Aninha, né? Do meu filho também, do Rafinha. Então foi muito natural também ter a Aleja nesse processo, porque ficou realmente um disco caseiro de fato, assim, eu acho que não teria como ser mais caseiro do que foi. Mas falando da minha parte, como a gente falou desses planos frustrados, né, entre aspas aí, né, esse gancho de sensacionalista de release, que eu inventei, né, fazendo aqueles caras. Essa parada de planos frustrados é meio que antes mesmo de decidir gravar em casa, quando tava nesse papo de grandes produtores, a gente já tinha meio que ido por esse caminho, né? A gente já tava mais afim de fazer um disco mais tocado, mais rock. Porque isso, no Lá Vem a Morte, no Sombrou, acabou que eu fiquei muito na tela do computador. E o que eu fazia de guitarra acabava sendo mais um componente de um beat, mais uma parada, temos que fechar um ciclo, assim, né? Quase como uma parada meio que desse jeito mais eletrônico de produção, né? Que, enfim, Carqueiro Quer Não Teme Pala mesmo, que também popularizou muito, acho que nesse lugar mais do rock. Total. E lógico que a gente fazendo do nosso jeito, do jeito diferente, né? Tendo a galera tocando ao vivo ali no Sobrou Dúvida, tudo. Mas todas as ideias, como eu já falei, eram meio que inventadas na hora no estúdio, sabe? O Dinho tinha canção na voz e violão ali, a gente sabia mais ou menos o que era a canção. Ele ia fazer uma guia e aí cada um ia meio que pincelando camadas ali, se escutando no monitor quando queria, sabe? A gente tava no estúdio grande, então cada um podia escutar só o que queria. Então era um processo meio individual, pensando que eu sabia mais ou menos o que eu queria fazer da canção no final das contas, e os meninos indo atrás disso, mas Sombra Dúvida, por exemplo, demorou, né, uns 2 anos para ser terminado. Inúmeras versões de música, de mixagens, assim. E aí acaba virando um processo meio ingrato, assim, também, que até pelo mesmo próprio caráter da banda, a gente não precisa, né, também ficar tanto tempo, né, amassando o barro de uma ideia só. A gente faz música a cada tocada mesmo, então a gente faz show de improviso, faz coisa. E é meio que um desserviço, assim, acho que pra gente. E pra quem gosta da gente também, a gente ficar tanto tempo pensando nisso. Então não é como se eu tivesse me isolado, acho, total dessa parte de produção. Mas por hora, eu acho que depois de ter ficado tanto tempo, assim, né, tendo esse contato direto com gravadora, com prazos, com
ter que fazer, ter que inventar mais canção, porque o que já tem ali não vale, sabe, não é o disco ainda. Então foi muito estresse também, assim, eu perdi uns bons anos, dos meus 20 anos, estressando com gravadora. Boa. Eu achei bom que você puxou essa questão de processos de vocês ali, porque uma coisa que eu reparei é a questão dos créditos das canções, que passam agora a ser assinada pelos 4 integrantes da banda. E aí nesse processo eu tava revendo o doc do Titãs, e aí tinha toda uma questão de votação de qual música entra no que no disco. Eu queria entender como que funciona pra vocês essa seleção das músicas, quem que define o quê, como que tem votação, como que funciona a escolha do repertório do que entra na parcela final aí do trabalho de vocês. Rafael é meu presidente. Mas é presidente ou é ditador? Tem posição aí. A gente fez as músicas que a gente fez, era tudo que a gente tinha. Porque teve um momento que, né, de repente o disco não ia ser nada do tudo que poderia ser, ia ser um disco singelo de uma banda de rock and roll tocando as músicas e arranjando elas de fato como uma banda de garagem. Tanto é que a gente arranjou, a gente ensaiou essas músicas naquela garagem ali, ó, naquela garagem ali nasceu várias das coisas. A gente passou algumas tardes ali bem apertadinho. Pra quem tá ouvindo, o Rafael mudou o ângulo da câmera aqui, ele tá mostrando um cenário aqui onde o disco foi gravado. Pra podcast não adianta nada. Não adianta muito. E tá aí passando a Desirê, a dona da garagem aí, nossa vizinha. A Desirê Marantes? É, ela mesmo. Mandou um tchau aí pra vocês. De forma que foi muito fácil, assim, né? Eu não sei, o Jim, será que ele quis falar alguma coisa quando ele falou que eu era o presidente? Acho que a gente gravou as músicas que a gente tinha. Acho que não tinha muita opção, graças a Deus, assim. Pô, cara, eu te dei autoridade aqui, te dei poder de fala e pra você mostrar aí quanto que você é ditador. Você é o presidente de uma nação, Rafael. O negócio é sério, pô. Cara, isso que a gente decide tudo bem tranquilo, tinha mais música, mas a gente não é uma banda que, sei lá, fala, vamos fazer um disco sobre animais voadores e faz um disco sobre animais voadores, né? A gente traz as músicas e elas vão caminhando por sentido, assim. Esse disco demorou mais, a gente cozinhou mais, mas eu acho que no processo de decisão a gente consegue, cada um meio que fala o que quer e vai costurando a parada, assim, é bem tranquilo. Não precisa ser tão burocrático igual essa história aí de votação, dos Titãs e tal. E esse bagulho de assinar as músicas junto, a gente faz isso desde o La Vem a Morte, eu acho. E, sei lá, acho que faz mais sentido, né? Bota tudo de todo mundo e tá tudo certo. Perfeito. Antes da gente ir para as faixas aqui, eu queria perguntar um pouco sobre a questão da capa e do encarte que vocês contaram ali com as artes do Samuel Saboia. Queria que vocês contassem como que foi essa relação, o contato com eles ali, o conceito que vocês pensaram, se ele teve total liberdade ou vocês deram um caminho criativo ali para ele seguir visualmente? Então, Samuel, ele é uma pessoa que, pô, ele é um menino muito foda. A gente conheceu ele em Recife, o Ben que tinha mais contato com ele por causa da Aninha, e depois ele ainda não era esse artista internacional hypado quando a gente teve esse primeiro contato com ele. E ele já mostrava muita luz, assim, pegava o cassotone, começava a mandar umas músicas foda, começava a mandar umas músicas evangélicas. Nossa troca era muito boa desde sempre. E aí, quando a gente tava nessas conversas de pensar alguém pra fazer a capa, a gente falou, pô, vamos pedir pro Samuel. E aí a gente pediu pra ele, na época, acho que a gente tinha acabado de chegar na ideia do Bacuri, né? Tipo assim, foi um bagulho meio que de entrar em contato com ele, a gente pensou no nome ser Bacuri e tal, nessa coisa de menino, dessa ideia, desse disco que mostra nós no momento mais maduro e tal. Foi dado um áudio de zap falando da ideia do que era o disco, as músicas, e ele mandou vários desenhos pra gente. E esse que é o da capa mesmo, acho que ele tem, tipo assim, um bagulho muito massa de traço dele. Caminha um pouco parecido com o manual, assim, também. Total. Num certo lugar. E é legal que esse disco tem uma coisa meio parecida com o manual também, na canção, na coisa da tocada, assim. E ele já puxou aquele menininho dormindo e meio que evoca um bagulho de sonhos, né? Ele tem uns bagulho de arquétipo, de umas imagens grandes, assim, que eu acho bem massa. Que, sei lá, eu fiquei muito feliz quando eu vi, remeteu... Eu acho que essa arte dele faz muito uma ponte, assim, entre todas as outras coisas visuais que a gente já fez pra capa, com, tipo, o manual depois, e esse caminho, assim, essa caminhadinha. E eu acho que
que, sei lá, a gente fica muito feliz com... Ele foi muito tranquilo no processo todo, assim, foi muito de boa. Ele foi mandando os desenhos, mandou umas fotos, ele tava... E aí, senão o cara viaja pra caramba. Uma hora eu tava falando com ele, ele tava na França, depois ele tava indo pra uma ilha de não sei o que, ele nessa ilha de não sei o que não tinha como ele escanear, mas daí eu já tava com a foto, já tava fazendo capa pra plataforma digital e o caramba. Mas foi muito legal, muito bom ter essa troca com ele. Ele também tá pra lançar coisa de música aí, não sei se eu tô dando furo, mas... Então, essa troca foi bem boa e é massa poder ter ele participando com nós e somando aí com essa coisa de ideia, de subjetividade do disco aí. Boa. Bom, vamos pro faixa a faixa aqui, que o disco abre com Bacuri, a faixa título ali, ela tem essa cara de música de abertura, ela é quase um aquecimento pro disco. Tem essas vozes de criança de fundo, vocês falaram muito dessa questão do nome, que pode ser interpretado como criança, é uma planta, é uma árvore também. Eu lembro muito de ver vocês, eu vi vocês várias vezes ali na Praça da Vila Buarque, brincando com as crianças no parquinho ali. Tem essa atmosfera meio infantil, as vozes das crianças no fundo, mas tem um detalhe que é o Yanã cantando nessa música ali, e é um verso que se repete como um mantra, né? Eu reinei na poeira do sol, Bacuri. Queria que vocês contassem por que vocês escolheram essa canção aí como música de abertura e contassem um pouco mais sobre ela também, por favor. Pois é, então. Cara, essa música é uma música que acho que quando a gente começou a fazer aqui as primeiras prévias, eu trouxe o projeto dela que eu tinha começado a fazer lá em casa e era uma parada completamente diferente, assim, né? Das minhas primeiras experimentações nesse processo de pandemia, de estar em casa e começando a gravar, começando a fazer as coisas. E foi muito legal, porque ela, quando eu apresentei ela para os meninos, a gente fez um esboço da gente tocando de uma forma, tentando tocar meio que aquela ideia que era, e deixamos quieto aquela ideia, enfim, fizemos todas as outras músicas do disco. E aí no final a gente falou, não, vamos terminar. E já nesse processo aqui com a Alejandra e com o estúdio montado aqui onde foi gravado, a gente fez uns takes e chegou nesse formato que tá hoje, que é completamente diferente do que era o início. E foi muito legal porque eu pilhei muito nisso, né? De tipo, cara, é um disco que eu acho que tem cada vez mais músicas de todos os meninos, e eu tenho praticado e tenho exercitado cada vez mais essa coisa da composição, da voz, e eu achava muito importante colocar essa música. Mas ela já existia e não tinha um nome, né? Então, assim, a coisa do nome, ele acabou, foi até engraçado, porque a gente tinha uma ordem de disco, né? Tinha uma ordem de disco, e ela era, sei lá, acho que era uma das últimas músicas do disco, assim, eu tava mais pra baixo, assim, a penúltima, não sei. E eu tava viajando, a gente tava se comunicando só por internet, enfim, fuso horário diferente, eu dormi um dia, uma coisa, os meninos conversaram no outro dia, e o disco mudou tudo aquela conversa que a gente tinha, ou ganhou essa cara que ele tem hoje, na verdade, não mudou, ele ganhou essa cara que ele tem hoje. E com todo esse conceito, né? Sei lá, quando a gente tava quando eu mostrei a música e falava pros meninos do Bacuri, e ficava, mas o que é isso, né? Eu falei, cara, eu escuto isso de criança, né? Meu pai me chamava de Bacuri. Bacurizinho. Coisa de Bacurizinho, de criança, né? De menino, enfim. E no final, quando a gente viu, era esse molho desse processo todo, né? A gente tá aqui gravando, da galera morando junto, do nascimento do Zé Lírio, que é o filho do Dinho e da Maria, depois, mais tarde, do nascimento do filho do Benk, da Ana, o Rafinha, e da gente voltar a gravar depois de tanto tempo, né, na estrada, gravando a maioria dos discos fora do Brasil. A gente grava de novo 10 anos depois, como foi o primeiro em casa, nesse ambiente, né, de experimentação e tal, mas com uma bagagem muito maior. Então foi muito gostoso esse processo e tamo aí. Perfeito. Deixa eu só pontuar que a gente mostrou a música Os Amigos. Aí os amigos falaram que, pô, mas o nome do disco é Bacuri, vocês estão começando com outra música? E aí rolou essa mudança, porque a gente já tinha decidido o nome do disco, mas não tinha decidido que ela começava. E a gente já tinha tomado essa decisão de quando retomou pra fazer ela, não, a gente faz ela ser uma vinheta e tal. Aí acabou ficando com mais tempo do que a gente imaginou que ia ficar, ficou
Ficou uma vinheta longa, né? Ficou uma canção mesmo, de fato. Uma canção. Mas focando nessa resposta do porquê que ela foi a primeira, acho que teve muito disso, assim, da gente já ter escolhido nessa conversa de procurar nome, assim, a gente discutindo palavras, significados. Acho que o Ben falou, pô, Bacuri pode ser já, né? Daí, pô, Bacuri, o nome do disco é Bacuri, massa demais, já evoca tudo, já centraliza todas as ideias, show. E a gente montou uma ordem que não era no começo, e não ficou o disco parecendo que era o Bacuri, o disco. Uhum. Daí jogou ela pro começo, deu mais umas ajeitadas, eu acho que ela... Achou certinho. A minha viagem, especificamente assim, quando eu tava assim, né, tentando fazer as anotações, pensar o que era o conceito do disco, tudo assim, o que cada canção representava, né, tentando fazer qualquer tipo de relação assim, Bacuri me remetia a uma parada meio do manual, que era um nome que era tanto em inglês e português, sabe? Uhum. Porque na verdade não tem, né, tradução, é uma coisa meio tipo saudade, né, ou sei lá, você vai explicar como, tipo assim, essa aqui é uma palavra e as palavras significam tal coisa, né, já não tem realmente uma tradução para o inglês, e aí eu acho que isso é uma parada que eu viajo muito, assim, em relação ao Bulgarinho, né, onde depois de tudo que rolou, assim, e de como a comunicação, às vezes, com a galera da Latinoamérica ou dos Estados Unidos não se fica meio negligenciada, né, por nossa parte, né, eu acho que a gente, desde sempre apareceu essa parada, a gente sempre foi muito para fora, mas a gente nunca quis ir morar fora, sempre meio que, tipo, de certa forma, fica meio que quase que negando, assim, também essa parada, raramente lançando sons em inglês, né, bem recentemente mesmo, que foi ter coisa desse tipo. Então, Bacuri, eu vejo ela até sendo cantada em francês pelo Nayan, já tô falando pelo aqui faz tempo já perdeu um pudor de tudo, cara. Perfeito. A gente avança aqui para Corpo Asa, que foi justamente a canção escolhida como o primeiro single do disco. Para mim, ela tem muito uma atmosfera ali de Milton Nascimento e Clube da Esquina, que era uma coisa que vocês viam circulando, mas ela dialoga muito com a essência também do manual, dessa brasilidade ali. E é um Bulgarins romântico aqui, longe da psicodelia, da lisergia dos últimos discos. Aqui ele vem mais pé no chão e traz essa letra: eu já quero ser no seu corpo asa para buscar seus sonhos. Conta mais sobre essa música, que é uma baita de uma canção, assim, uma das grandes que eu ouvi esse ano aqui na cena brasileira. Fala mais isso, conta mais isso pros outros, Kleber. Porque é muita fralda que os caras têm que comprar ainda. Ou não, você tá desfraudando. Cara, é isso, é uma música apaixonadona, de violão, assim, acho que ela tem esse lugar de parecer com as outras. Porque tem essa coisa de composição, assim, esse disco acho que tem muito isso, né? O fato da gente ter pego canções que cada um acabou fazendo, mesmo que não fez durante a pandemia, mas tipo assim, rolou esse distanciamento, muito ficar tocando coisas sozinhos e trazer pra banda, né? Eu acho que esse disco tem essa parada que a gente já não tinha há muito tempo, como os meninos comentaram, né? Que era sempre essa coisa de estar em meio de turnê e gravar. Então acho que Corpo Asa tem que esse bagulho do violão, tem essa coisa Brasil, mas eu acho que na minha visão, como quase tudo que a gente faz, a gente consegue botar dentro da linguagem bugarija, assim, que, como que eu posso dizer sem parecer metido? Eu acho que nesses anos a gente desenvolveu uma linguagem muito massa de conseguir fazer música brasileira nova, muito com a nossa cara, assim, muito com cara de rock, com cara de indie, muito trazendo elementos desse cenário psicodélico internacional que nós circulou, misturando com essas referências de Brasil 70, clube e tudo, né? Tentando, tipo, até nesse show do clube, assim, realmente executando coisas que não como os caras pensavam, mas tipo assim, como uma banda, né? Isso, com essas texturas, assim, e com tipo isso, fazer a banda ser gigante com 4 pessoas tocando ali, todas essas coisas, que é uma coisa que eu acho muito foda, e essa música é muito isso, assim, eu acho que ela tem, sei lá, talvez tem várias músicas que na minha cabeça ela teve rolou esse exercício de fazer ser Brasil, assim, e a gente fazia ser mais rock. Essa parece que o bagulho de ritmo Brasil venceu, assim, um pouco. E é isso aí mesmo, essa parada Milton, Djavan, essa energia, assim, de canção brasileira, violão com banda tocando, assim. Perfeito. Mas é uma música que foi massa mostrar pros meninos, foi massa fazer ela ser desse jeito. E tá sendo cada vez mais legal tocar ela ao vivo. Bom demais. A gente avança aqui e chega em Chuva dos Olhos. Essa também é bem Bulgarins, assim, mais das antigas.
tem essa guitarra melódica meio Mac DeMarco ali, mas que cresce aos poucos, tem essa letra que anseia por mudança e é um tema assim que volta a se repetir ao longo do disco, assim, tem uma questão meio de uma indignação presente dentro do disco todo em vários momentos, mas que espera por um futuro melhor. E aí, pensando que foi produzido na época da pandemia, vocês até cantam aqui: todo esse ódio em vão, não quis ter chão, só quis ter paz, vai chegar, sorriso vem sem avisar. Ah, essa aí é boa também, né? Mas acho que ela é bem pandemia mesmo, meu grau. Mas ela... Cara, esse bagulho de tema das canções é foda, né? Eu acho que nesse disco as letras de todo mundo, mesmo do Indo no Fluxo Mantra, assim, elas conseguem ser muito diretas, assim. Eu acho que todo mundo trouxe músicas, sei lá, mas o Rafael constrói umas imagens fodas. O Rafael, eu acho que são, tipo, elas parecem mais das antigas, mas elas são melhor também. Melhor é foda, né? Mas, tipo, sei lá, eu acho que tem uma parada lírica nesse disco que ela é mais real, assim, saca? Do que os outros, assim. Ela é menos surreal, assim. Por mais que ela te leve pra umas viagens, te leva pro lugar do... Eu não entendo as letras do Bugarins / Noise, mas era Vice essa matéria, né? Não era Noise aí, era Vice. Sei lá. Mas, enfim, eu acho que tem essa coisa das letras... Por mais que caminhem pelo Vale das Metáforas, assim, eu acho que os bagulho fica bem entregue. Mas, pô, Chuva dos Olhos é muito legal. Ela tem essa pegadinha mesmo, você falou bem, Kleber, isso é foda. Tem essa carinha, esse groove bobo, meio Mac DeMarcola, assim mesmo. Mas também é a mesma coisa. Muito Brasil, o exercício do violão ali é toda essa outra parada. Essa é o exemplo contrário, é o bagulho Brasil, onde o bagulho do índio do rock quem venceu na batalha. No puxar da corda, o Yin Yang pesou mais pra esse lado. Mas uma música que também é muito legal de tocar ao vivo, assim. Então. E o final épico bem clássico, Total. Bugarins, assim, também, né? Bem Bugarins. Ela vai crescendo ali aos poucos, né? Cara, a gente chega na quarta faixa do disco, que é a que tem o melhor título possível aqui, Christian Ralph, só Deus sabe. Vocal do Bank, ela tem essa pegada sertaneja ali, grita Goiânia no começo. Essa letra também que tem uma temática um pouco mais carregada, mais sóbria. Só Deus sabe onde eu tentei chegar, só Deus sabe onde vai dar. Por favor, conta mais sobre essa música e por que Christian Ralph aqui nessa canção. Cara, o Christian Ralph eu acho que é a maior referência pros sertanejos roqueiros lá do Goiás, sabe? Ai, bom demais. Possível, assim. Figuras, assim, que minhas tias, né? Minha mãe, assim, por ser uma mais nova, não tanto, mas minhas tias lembram deles cantando criança na cidade, então... Acho que eles devem ter feito muito show na cidade, devem ter feito muito show na região, e eles eram... E são muito maiores do que parece, assim, na presença digital, sabe? Assim, quando você vai atrás dos números, vai ver coisa assim. Era um respeito, assim, da galera, tipo... O sertanejo foi igual, né? O axé foi igual ao pagode. Então, por exemplo, eu que vim numa família que, né, ali por acabar vendo roqueiro, né? Do Independência, da cultura lá em Goiás, não sei o quê. Era uma galera que tinha meio que ranço com sertanejo, né? Do sertanejo mainstream. Mas aí quando chegava o Christian Ralph, não. O Christian Ralph é bom, sabe? Então... É que é a base, né? Ele é meio que a matéria básica ali pra todo mundo que veio depois, né? Mas também, eu acho que sim, deve ter sido isso também, porque como você mesmo falou, né, tipo, eles vinham com uma carreira assim do ao vivo, acho que muito, muito forte, e aí quando a coisa foi estourando também, mas é porque também, né, Zezé e Leonardo, os caras ficaram muito gigantes também, então foi um negócio que também devia ser muito massificado, assim, que não consegue nem imaginar isso, né, vindo da época onde a gente consegue escutar a música que a gente queria, né, pela internet, mesmo que baixando, né, nossa geração meio que já começa desse fluxo, né, tanto que eu acho que acaba sendo também, quando pega, né, cabeças como a nossa, como de, né, vários colegas nossos da assim, consegue trazer várias referências, a coisa se amorfa numa parada que é muito várias coisas, né, e pra mim só Deus sabe, tinha essa parada country meio gritante, mas tem a referência maior, acho que é meio que, tipo, comecei fazendo ela querendo fazer uma parada que era tipo Lithium, sabe? Então a bateria dela é meio que tipo tum. E tinha então essa pegada. E aí o riffzinho da guitarra que o Jim faz, pra mim essa que era a melodia do refrão, sabe? Então era meio que pra cantar um... Eu ficava pensando nisso, e aí o Só Deus Sabe pra mim era meio que um backing vocal que respondia isso. Eu lembro de eu mandar pra minha irmã isso, essa demozinha, onde eu cantava o tararararau e fazia o Só Deus Sabe,
E aí depois que eu fiquei muito tempo sem escutar, e fui escutar de novo, eu falei, nossa, mas só Deus sabe já é o refrão, né? Não preciso fazer letra pra essa parte aqui, não. Faço, canto só o tchururu. Mesmo tá tudo certo. E a letra foi sendo meio que finalizada a cada versão mesmo, assim. Eu acho que eu fiz uma demo ali no começo da pandemia, mandei pros meninos. Quando a gente foi se encontrar ali dentro da pandemia pra fazer essa primeira sessão de pré pra mandar pros grandes produtores ali na garagem, já tocamos essa música, né? Tocamos com Partir, tocamos a maioria das músicas. E com certeza, enfim, ela era uma música que eu visualizava essa estética meio country, e aí o nome Christian Ralph, a gente queria, né? Eu tinha essa... Imaginei vocês agora explicando pro Brian Eno quem é Christian Ralph. É tipo isso, eu tenho que começar falando, você não vai entender, né? Não, YouTube não, tá pouco. Né? Mas rolava essa conversa, né? Não, de chamar para o bicho cantar, né? Ainda mais quando, tipo, tinha a possibilidade do Adrian, né? Do Black Pumas também, né? Produzir o som, então tava nessa, porra, velho, fazer um negócio que tem essa coisa meio do country, né? Com esse soul também americano, que é o country, né? Que é o blues também, né? Não falo R&B, porque o R&B também hoje em dia é tanta coisa. Mas especificamente esse som meio vintage, né? Da galera, que pra mim tinha tudo a ver, mas que aí acabou virando, acho que mais a visão que eu tinha mesmo, né? Do Lithium, desse 90 violãozado, vem do Pixies, que vem né? De várias paradas assim, e fomos bem felizes, assim. Então, acho que das últimas músicas que a gente terminou de mixar, mas no final ela ficou pancada. A gente avança aqui, chega em Poeira, que é a 5ª faixa do disco. Ela começa com essa psicodelia no talo, guitarra e vocal meio nevoado ali. Tem essa captação de campo que parece meio que um bingo, parece que é isso ali, jogando as pedras ali. E a letra, que pra mim é uma baita de uma indireta ali, o Bugarins raivoso ali, que eu fui lá fora, entoam hinos que você nunca ouviu, e ainda assim se dizem gigantes. Por favor, conta mais sobre Poeira e o que é essa canção aí. Que coisa, né? Realmente, era uma canção dessas de apartamento, de violão, pandemia. Quando a gente foi tocar essas músicas na garaginha, eu apresentei algumas pros meus amigos, escolheram as músicas que eles queriam. E pra mim, acho que as músicas que eu ia cantar tinha que ser uma coisa assim muito aberta para tirar o máximo o suco deles, assim, o que eles pudessem fazer, eles iam fazer. Acontece que o Jim teve essa ideia de colocar contando ali no final, que tinha alguma outra palavra, era uma parte da música que eu nunca tinha chegado, assim, no final. Tinha uma demo da gente gravando onde rolava esses gritos, rolava contagem, rolava e outra, e outra, e outra. E aí, de estar escutando essa demo, me parecia que a contagem estava dentro da outra contagem, assim. Entende o que eu tô dizendo? Uhum. E era não só sobre contar uma coisa pros outros, se conseguisse comunicar e contato ou coisa do tipo. Tanto é que, né, esse rompimento que tem ali com os hinos que estão rolando ali fora. Mas também uma inutilidade do contar sem fim, assim, do incontável, talvez. De forma que o Dinho é um grande locutor de bingo, assim. E aí tava faltando, tipo, porra, esse detalhe pra terminar. E aí, quando a gente tava meio que nos final, comecei a falar, galera, essa parte tem que contar, tem que ter contagem. Isso foi engraçado. Quando a gente tinha essas demos, eu fui passando para alguns amigos, eu lembro que o Dada Joãozinho achou que a contagem que tava na demo fazia parte da música. Eu falei, porque você fica falando 1, 2, depois contando, achei muito massa e tal, não sei o que, e outra. Quando foi ver, acho que é isso, assim, a gente tem que estar aberto para as coisas que não fazem muito sentido, que talvez elas se encaixam muito bem, assim. Pra mim é uma alegria ter aquele bingo ali no meio, ter a contagem da galera, eu tô tentando puxar pra nós fazer isso aí ao vivo também. Vamos ver se o povo vai animar. Já tem ideia do clipe aí também, já. Tá fazendo um bingão aí com o Beirado. Pois é. Um touro mecânico. Muito bom. Cara, a gente chega aqui na 6ª faixa do disco, que é Me Dê um Som, e essa eu só escrevi em caixa alta. Fudida demais. Ela é 100% Bugarins, mas é a mais rock do disco ali. Ela vai, encolhe, cresce, muda de direção. No final tem um solo, a guitarra tá bem presente o tempo todo, durante a execução toda. Tem essa letra que também é muito foda. Me dê um som, diga que isso vai passar. Alguma cor, algo que eu possa enxergar de longe, pra onde?
Por favor, contem mais sobre essa música que pra mim já é uma das favoritas, assim, do disco. Essa é pra abrir pro Oasis. Os caras fez ela pra abrir pro Oasis. A gente previu a volta do Oasis com essa música. Previu a pandemia, porque ela é antes da pandemia. Era só sobre uma fase ruim da vida mesmo. Mas ela é boa, né, pô? É massa. Ela tem um bagulho meio triste, não sei, melancólico, mas que procura uma força ainda assim. É massa quando esse sentimento triste tá nessa direção, né? Sem ainda querer ver alguma mudança. Bom que você gostou dela aí, Clebão. Mas é isso, né? Você é fã de Oasis também ou você só gostou dessa? Não, eu gostei dessa. Eu não sou fã de Oasis. Eu sou do time do Blur ali. É isso aí. Nossa senhora. Time Bugarins. Que foda, não? Então, a música é universal, bom demais saber disso. Mas a gente fica com essa piada interna. Eu fazia umas frasezinhas que era muito Oasis, aí o Dinho falou, não, para, isso aí tá fazendo igual demais, Beck. Invocou, voltou os irmãos Geller. É a música que selou a paz entre os dois. Eles ouviram essa e falavam, precisamos de uma turnê. Me deu um som. Eu acho que essa e Chuva dos Olhos, se eu tiver errado, vocês me corrijam, mas foi essa primeira música que a gente fez, assim, arranjou. Então elas são de um jeito, assim, parecidas, quase irmãs, no quesito estrutura e de viagem no final, e da gente tentando abrir, assim. Eu gosto demais dela. Boa. Roqueira. Bem roqueira. A 7ª faixa do disco é Amor de Indie. Ela é ali um pouco mais contida no começo, tem umas guitarras mais granuladas ali perto do final, um fundinho melancólico e mais uma vez essa temática romântica, mas num sentido quase oposto ao que a gente escuta em Corpo Asa, né? Você até canta ali, nunca vai passar, se atreva a desviar. Por favor, quero saber um pouco mais sobre Amor de Índia aí. Amor de Índio, porque assim, nós estávamos tocando ali Amor de Índio no show do Clube da Esquina, e aí meus amigos, cara, eles vê mensagem em tudo, cara. Quando eles falaram assim, porra, essa música tá parecendo aquela outra lá, essa é a nossa Amor de Índio. E aí o Bank viu a letra e começou a ver umas coisas que eu não tinha visto, porque de fato não é como se eu tivesse pensado muito pra escrever. Eu acho que foi de um jeito muito natural, do jeito que as palavras veio, já encaixou na melodia, já veio pronta. Tinha essa ideia de fazer uma parada totalmente lado B contrastante com o que era do começo, e também o lance de tentar fazer as músicas ser um pouco mais improvisada, um pouco mais aberta, de forma que ela soasse diferente a cada tocada, a cada show, assim. Então ela meio que foi a música talvez mais montada, porque a gente gravou ela do tipo, vamos gravar essa parte, depois essa parte, depois o final, e a gente vai juntar tudo, essa grande miscelânea, de forma que eu não sei ao certo se ela fala de amor. Se bem que o Amor de Índio é um sentimento muito genuíno aí, que todo índio passa aí por esse fracasso. Eu não sei, quando eu falo Amor de Índio, pra mim o xixi, tipo assim, pra além do Amor de Índio do Beto Guedes, tem o tipo de amor de índio mesmo, assim, né? Que às vezes não precisa ser necessariamente esse amor romântico, né? Às vezes pode ser esse amor meio trágico mesmo, esse meio platônico, idealizado, artístico, né? Até mesmo pra sentir algo mesmo, né? As letras do Fefel, eu gosto de trabalhar com, como é que chama? O inconsciente. E você pode ir pra muito lado aí, se quiser. E aí eu gosto de fazer essas coisas também. De forma que até esse final ele fica um pouco ambíguo, assim. Tanto se atreva a desviar e, tipo, não liga se tá tarde, não importa mais. Tanto pode ser... É quase um chamado ali, se atreva a desviar, duvido que você vai conseguir resistir a isso, assim. Exato, e se atreva... É um convite também, né? E uma repreensão do jeito que você pode escutar. Que nem a outra... É isso aí. Seduzindo ouvinte. Pra pensar, afinal de contas, o que tá se passando ali. Boa. A gente chega aqui na 8ª faixa do disco, Compartilha, ela abre num violãozinho, tem meio que esse assovio ali, as vozes estão sempre em coro, eu acho que é uma das mais diferentes do disco, tem essa coisa meio Beach Boys, essas coisas, harmonias de vozes ali, destaca também esse aspecto romântico do disco, e tem essa brincadeira, né, com o compartir, que em espanhol quer dizer compartilhar. Por favor, contem mais aí como foi produzir essa canção, o que significa essa compartir dentro do disco aqui.
Especificamente o conceito da música, esse lance de compartilhar, eu acho que é muito, como o Fefel falou também, de amor de indie, como também acho que funciona pra mim muitas vezes, que é o som das palavras mesmo, o som dos fonemas, e então era mais uma parada meio, né, compartilhar, meio que tá falando sílabas mesmo, e aí depois usar essas sílabas que eu tava gravando ali como o sentido da coisa, e foi uma música que eu gostei demais de ter feito ali na pandemia, de um jeito bem tosco mesmo assim, sozinho, mas com beat, com a bateria de Cães do Ódio do Inayan numa chácara ali também que já tinha sampleado o Ina e feito uma levada mais ou menos, uma proposta que aí, quando eu peguei o violão de aço do Tagore, eu cheguei até a gravar, assim, cantei essa música pra uma dessas lives de pandemia ali, pro coquetel, um vídeo meu com o Tagore, toquei Compartir com esse beat antigo. E aí quando a gente chega pra gravar, pra fazer esse ensaio de pré, mandar pros produtores, como eu falei várias vezes, eu peguei esse violão aço da Alejandra e casou demais, assim. E aí eu acho que também, junto com essa pegada mais ou menos, né, do sertanejo aí, né, do violãozão, que também, né, tem esse lance meio grunge, né, meio anos 90 ali também, esse alternativo calcado no blues, querendo ou não. Esse violão da Aleja foi definitivo, assim, também. Acho que para também imprimir um pouco desse movimento das dissonâncias ali, né, a harmonia dele é uma harmonia bem, tipo, clássica zona, assim, rock and roll mesmo, né, tipo, e aí quando chega no refrão fica uma coisa mais dissonante, mais repetitiva, e aí as vozes vêm chegando também. Eu acho que a partir do momento que a gente fez os primeiros ensaios, tudo, eu já pensava que eu queria que fosse esse movimento que todo mundo cantasse na música também, né, então mesmo até mesmo antes de Bacuri ter finalizado e ter virado o conceito disso tudo assim, já tinha essa visão de que esse disco tinha que estar todo mundo cantando também com essa resposta, né, do pode ser, pode ter. E foi bem divertido de fazer também com os caras. Chegamos aqui na 9ª faixa do disco, e aí eu preciso confessar pra vocês que, ouvindo Lá Vem a Morte, ouvindo Sobrou Dúvida, eu achei que vocês iam voltar numa coisa muito mais eletrônica pra esse disco novo, ia ser uma coisa mamba negra, techno, fritação ali, e o disco vai pra outra direção, mas a gente chega em Crescer aqui, que é uma música que vai pra um caminho de música eletrônica, bateria bem destacada ali, tem bastante participação da Alejandra nessa, é uma música que leva, ela é quase um contraponto ao que acontece ali em Compartir, que era mais acústica, aqui vai pra eletrônica, e é um outro Bugarins aqui, um Bugarins quase pista. Queria que vocês comentassem essa música aqui, que é uma das minhas favoritas também dentro do disco, achei fantástica. Ela tem essa vibe meio de interlúdio quase, mas ela é uma canção por si só ali também, né? Foi massa ver isso se desvelando, né, porque como o William também falou um pouco, o disco tinha toda uma outra ordem, e aí essa faixa ela era meio que pensada ser do começo, assim, bem um lance meio Bugarins mesmo ali, né, que tem uma vinhetinha que abre o disco, né, tem Lá Vem a Morte, tem também no manual, né, tem ali uma coisinha, e aí era esse impacto realmente, né, com a melodia de Amor de Índia ali, né, do solo de guitarra de Amor de Índia também, mas com esse impacto, né, dos loops que a Alejandra fez, e que aí se tornou essa grande vinheta. Da vez que a gente fez uma audição do disco aqui com nossos amigos da Bahia, Giovanni e Felipe Vaqueiro, da Tangolo. Quando chegou nela, eles falaram assim, que já parecia meio que os créditos finais, entendeu? Tipo assim, era porrada, aí chegava nessa faixa, era meio que os créditos finais, e aí ainda tinha a outra música que era tipo assim, o plot twist ainda, né? Tipo o easter egg ali depois dos créditos. Mas foi uma faixa que a Alejandra pegou o projeto ali de Amor de Indie, passou meio que uma tarde montando uma parada quase encomendado, mas colocando muita coisa assim também que depois fez todo o sentido, né? Até porque é uma música cheia de coral. Eu bem que foi lá, pegou os coral da Lele, das primas, enfiou na música também. Ela tem essa vibe, caralho, eu acho muita doideira ouvir ela, assim. Essa ao Até vivo. no final, quando tem essa ao vivo, não sei se vai rolar não, cara. Não. Essa tá difícil. Boa, mó boa. Perfeito. Cara, a gente chega na última canção do disco, Deixa. Ela abre com essa guitarrona quase hard rock anos 80 ali, que é presente ao longo da faixa inteira ali.
E é muito curioso que tem uma melancolia muito clara, um pessimismo quase em alguns momentos ao longo do disco todo, e ele se encerra de uma maneira esperançosa com esses versos aqui que vocês cantam. Pedi pra ter bons amigos, foi fácil de achar. Celebre mesmo caindo, é sobrevoar. E eu queria entender por que vocês escolheram essa música como canção de encerramento ali, até porque o disco já mudou de ordem das faixas, como vocês mesmos falaram. E o que significa deixa aí dentro de Bacuri? Essa sempre foi a última. Esse vai ser meu adendo dela. O resto eu vou deixar pra galera falar. Mas essa, tipo assim, ela foi... O disco acontecia pra ela encerrar o disco, entendeu? Praticamente, assim. Eu vejo assim. É minha favorita. Nem sei o que dizer, não. Você fala, o jeito que você falou foi bonito, hein, Kleber? Tem que anotar uns trem aqui. Hoje você mandou só ideia boa sobre as músicas aí, rapaz. Foda. É material pra entrevista pra entender depois. melhor. Não, quando nós for fazer um disco, nós vamos conversar antes da próxima vez. Antes de fazer, nós pegamos umas ideias com você aí, uns reviews das músicas, Eu nós monto trabalhamos. uma defesa pra vocês. Isso, vamos para trabalhar, fazer um TCCzinho junto. Cara, deixa foda, ela eu acho também mais uma vez onde nós exercita essa linguagem bugarins aí de fazer música brasileira nova, assim. Eu comecei ela pelo refrão e depois o verso apareceu. O verso é quase um Jorge Ben punk rock ali, uma bagulho doideira. E essas músicas, né, que a mão o ritmo delas é muito bom. Tem essa parada de corpoasa também, umas músicas boas pra tocar com pandeiro ali, que é a moçada do Maculelê do Goiás ali. Tem uns ritmos que é foda. Eu acho que ela termina o disco bem, porque essa ideia que você passou aí é muito... Ela é otimista, né? Ela tem essa beleza na conversa dela de querer coisas boas, e que meio que eu acho que nesses momentos onde o disco beira esse pessimismo, essa ideia mais pra baixo assim, sempre vem um reforço depois, né? Na maioria das canções é sempre ainda joga a bola pra cima assim, e eu acho que essa música no final ela mostra que a parada é tudo pra cima mesmo, assim, galera. As coisas ruins passam, você sente elas, mas o negócio é empinar a motinha e não cair, jogar pra frente. Então, acaba sendo mais involuntário, como o Bank disse, que tipo, essa música sempre foi a última. Nós não pensava em todo esse conceitão aqui, esse TCC que você ajudou nós a escrever, mas te ouvindo falar assim e pensando sobre a música, ela no final, acho que ela tem esse poder mesmo de selar bem e de... Porra, ela é foda, o instrumental dela é foda, ela é muito grande, ela é Pink Floyd. Ela é a música que tem essa pegada dos Pink Floyd que eu não gosto, mas nesse momento aí eu começo a gostar. Boa demais. Gente, pra fechar aqui, eu vou pedir pra que cada um de vocês escolha e compartilhe aqui a sua música favorita desse disco novo. Só uma, não pode escolher duas, uma só, aquela que você mais gosta, pode ser que representa o disco, aquela que as pessoas devem ouvir, qual que é a favorita de cada um de vocês do Bacuri. Cara, tá polêmico hoje, né, velho? O Kleber aqui, ele tá mandando só as bombas. Rapaz, eu gosto muito de Deixa, eu gosto muito de Me Dê um Som, porra, é foda, é difícil, eu gosto muito. Mas tá, não, Deixa eu acho que é a minha favorita. Deixa eu acho que é a minha favorita. Ali, eu acho que eu lembro que no nosso processo de composição dela tinha uma parada da levada dela que se esforçou pra fazer, e tinha um trem da dança ali que rolava com aquela outra coisa que eu gostava muito, que eu gosto muito. E a música que eu convidei meu amigo Filipinho Castro pra tocar uma percussão, introduzindo as percussões aí, né? Primeira percussão é disso do Bugarins. Eu gosto muito dessa banda, dessa música. Boa. Eu já falei deixa, eu posso falar outra agora também, né? Já que eu já falei deixa, não? Já que agora é o momento da pergunta. Me Dê um Som. É a nova virada clássica do Inayan, que tem o tatu, tu, 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 agora é tatu, 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 tatu. Isso daí é pra aprender na primeira aula de bateria. Isso aí é tipo o Nirvana. Rafael, qual que é a sua favorita? Aí você me pegou. Eu gosto igualmente de todas elas, não tem como dizer. Mas, toda mãe tem um filho favorito ali, o filho que ela dá mais comida, tem que escolher uma. Eu posso falar deixa de novo? Eu tenho motivo pra Pode, falar. fica à vontade, faça a sua defesa aí. Outra. Não, pode escolher a mesma, sem problema, se é a que você mais gosta. Porque ela é muito grandiosa mesmo, teve um trabalho um pouco ambicioso ali no meio.
Teve uns acordes ali que a gente ficou discutindo um bom tempo, o que era uma boa ideia, o que não era. Foi uma música que mudou de arranjo umas 2 ou 3 vezes. Era uma música que a gente sabia que a gente tinha que estar à altura da canção. E finalmente a gente conseguiu. E a gente teve que deixar ela por último, primeiro porque ela sempre foi a última. Mas de algum jeito é melhor escutar ela depois de escutar todas as outras. Total. Apesar de ser, né, sei lá, um baita hit, uma letra muito forte. Quando o refrão se repete, já não é o primeiro refrão. E isso fica muito claro, assim. Acho que a gente fez um bom trabalho coletivo ali, como banda. A construção da música é muito interessante. Começar com o verso e acabar com aquele mesmo verso, assim. Sei lá, ela tem várias camadas muito massa. Eu vou dizer, ela hoje escuta deixa depois de todas as outras. Boa. E você, Edinho? Cara, eu vou pelo ao vivo agora, né? Agora minha favorita é Amor de Indie, no fluxo de tipo... E tem uma coisa que é foda, que nem eu ia falar na hora que você comentou que ela é Amor de Indie, ela tem essa coisa de ser romântico ou não, mas eu acho que, tipo, tem uma parada que eu acho que nós faz muito bem, que é música sobre relação humana, assim, sabe? Uhum. Que ela pode ser essa romântica, tipo assim, o que eu escuto quando eu escuto Amor de Indie é muito, tipo, confusões sobre conviver com alguém ali na situação, entendeu? Então, eu acho que esse disco tem muito isso, e eu acho que o bagulho de ter filho é realmente um outro level dessa parada também, e o bagulho é bacuri, então acho que várias músicas trazem essas linhas aí, e a Amor de Indie faz isso de um jeito que eu acho muito foda, muito bom. Parece, sei lá, quando você usa algum trem fica difícil de conversar com outras pessoas assim, e aí você tá tentando explicar alguma coisa e tá naquela confusão de existir, de qualquer coisa existir fora da sua cabeça que outra pessoa não vai entender. Então acho que ela na letra é foda, e a Lê, né, como ela gosta mais do Rafael do que todos nós, deixou a voz do Rafael mais linda do que já é nessa música. Você tá ouvindo aí a picanha da voz do Rafael, o filé do filé. Ele cantou pra caralho nessa porra, é muito lindo o jeito que chega a voz dele. É muito lindo os grooves que nós chegou, as guitarras do Benas, que ele sampleia outras guitarras que ele já tocou, mas dessa vez ele faz uns dedilhados mais brabo, mais hispano. Então acho que... Pô, é a melhor música do show hoje. Hoje, se você vê um show do Bugarins, a Amor de Indie, ela caminha por todos os vales que nós já fez aí nas tocadas, e ela surpreende, é foda. É bem massa. Perfeito. Gente, Bacuri, 5º álbum de estúdio aí da Bugarin, já disponível em todas as plataformas de streaming. Taca play, tem turnê, 2025 aí tá chegando. Vá atrás, vai ver esse show ao vivo, que é bom pra caramba. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês. Feliz demais de poder mergulhar nesse disco que chegou aqui no finalzinho de 2024, mas merece muita atenção, acho que de todo mundo. Obrigadão aí pelo papo, muito bom conversar com vocês e descer mais nesse discão aí. Obrigado a você, foi incrível te ouvir também e saber um pouco mais sobre o nosso disco. O Por Trás do Disco é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em apoia.se/podcastvfsm. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Você também tem acesso ao nosso grupo fechado para assinantes e participa das gravações ao vivo. Eu sou o @KleberFac em todas as redes sociais e você também pode acompanhar o meu site, musicainstantanea.com.br. Não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais, @podcastvfsm. Até a próxima! Esse podcast foi editado por Nick Silva.